Que bom que vocês estão aqui. Bom, que o Senhor abençoe, que o Espírito do Senhor. Não sei para onde eu olho, gente. Eu ainda não estou muito acostumada com esse negócio aqui. Mas que o Senhor traga o entendimento para cada um, na medida que cada um pode receber, que cada um pode aprender. Esse estudo eu acho muito válido, porque Deuteronômio é um livro que nem todo mundo gosta de ler. Tem gente que acha que é só uma história, então vai lendo batido, acha que é muita repetição, mas esse livro tem muita coisa importante que a gente não pode deixar passar batido, tem muita profecia, tem uma canção de Moisés que é importante para o povo de Israel. Tem também partes de uma oração importantíssima que é o Shema Israel. E durante esse estudo vocês vão aprender tudo isso. E para começar, antes de tudo, eu queria explicar para vocês o que são os mandamentos, né? Os comandos, na verdade, que foram deixados na Torá, que é o livro de instrução do povo judeu. São os 5 primeiros livros da nossa Bíblia. Acho que eu já fiz até um vídeo explicando mais ou menos a respeito da Torá. Mas muita gente acha que são leis, né? Muita gente acha que é um livro de regras religioso e é só para aquele povo, mas na verdade todo o fundamento da nossa fé cristã, ela tá dentro daquilo que foi trazido para o povo judeu. O povo judeu é como se fosse um povo sacerdote das nações. Eles são incumbidos a passar os ensinamentos e a instrução do Eterno, do Criador, para o povo, para as nações. E, na verdade, então, o que eles têm são cumprimentos de mitzvot, que são comandos. Mitzvah significa comando e mitzvot é o plural, que significa comandos. E eles têm 613 comandos para se cumprir. Isso parece muito, mas na realidade são comandos que para eles são formas de você se aproximar do Eterno, você está mais próximo do Eterno. Eu vou explicar melhor. Segundo o Talmud, o povo judeu recebeu 613 mitzvot no Sinai, no Monte Sinai. Lembra quando Deus se revelou no meio da tempestade, do fogo e tudo mais? Ele se apresentou como o único Deus, o Deus do povo de Israel, e ele então ali apresentou para o povo os primeiros 2 mandamentos e entregou para Moisés toda a Torá. Desses 613 mitzvot, nós temos 248 que são considerados mitzvot positivos, ou seja, você deve fazer, você deve cumprir, e 365 negativos, ou seja, é o que você não deve fazer. E aí alguns rabinos explicam que os 248 mitzvot positivos são os comandos que são dados, e são 248 porque estão ligados aos principais órgãos e ossos do corpo humano, então você deve cumprir aquilo que foi deixado. E os 365 são ligados aos 365 dias do ano solar. Então, para cada dia, você não deve fazer algo, você deve abrir mão de fazer algo no sentido de obedecer aquilo que o Senhor ordena. Cada comando tem um benefício prático, tanto para quem cumpre, como para o mundo. Porque quem já estudou um pouco, né, as leis, Levítico, Números e Deuteronômio também, deve ter percebido que existem leis que são leis civis, tem leis religiosas, tem leis individuais, tem leis que só são para mulheres, tem leis que só são para homens, mas elas trazem uma organização ao povo de Israel, elas beneficiam não só quem cumpre, mas o todo, né, a sociedade como um todo. E, naturalmente,
você está abençoando o mundo, cumprindo aquilo que Deus estabeleceu, porque Deus, ele é um Deus de ordem, não de caos. E para os rabinos, né, para os sábios, na verdade, que deixaram na Mishiná, a Mishiná, ela é a lei oral que foi deixada escrita depois que o templo foi derrubado. Eles se preocuparam em não perder a lei oral, porque o povo estava se dispersando demais, o povo estava indo cada um para um canto, porque a região de Israel, né, Jerusalém principalmente, estava sendo oprimida e ocupada por nações inimigas, por nações ímpias, e que estavam eliminando a cultura judaica, estavam tentando impor, né, as suas culturas, estavam tentando impor as suas crenças, o politeísmo, o paganismo, e os judeus, com receio de perder todos os ensinamentos que foram passados de geração em geração, eles têm a lei oral e têm a lei escrita, que é a Torá, eles então redigiram na Mishiná a explicação de todos estes comandos que eu estava citando. E aí eles dizem que a recompensa da mitzvah é a própria mitzvah, porque ao cumpri-la você se torna um só com o próprio Deus. Então, o cumprimento de um comando do Eterno, a recompensa disso é o próprio cumprimento do comando, porque você está se aproximando do Senhor. E entenda que o Senhor, ele é um Deus de princípio, de justiça, de estatutos, que trazem ordem, que trazem paz, que trazem alegria, que trazem benefício para quem cumpre. Então, quando você entende isso e você tem esse pensamento, cumprir um mandamento do Senhor, cumprir algo que Ele deixou, não é tão pesado como as pessoas consideram e acabam até querendo eliminar toda a lei, dizendo que Jesus já cumpriu toda a lei, então não precisa, agora é o tempo da graça. Mas, na verdade, Jesus não veio revogar nenhuma instrução. E que quando você troca a palavra lei por instrução do Senhor, você não consegue eliminar uma instrução do Senhor, porque você já aprendeu que a palavra do Eterno ela é para sempre, ela é perpétua. Então, como que você vai chegar diante de Deus e falar, bom, Senhor, a tua palavra aqui acabou, né? Eliminei porque Jesus já cumpriu tudo, então a sua instrução não vale mais. Não tem como. Então, isso faz com que a gente dê mais valor para a palavra, dê mais valor para as instruções, entendendo que tem instruções específicas que são realmente para o povo judeu, né? Não é para a gente seguir, mas que elas têm valor e elas têm importância, e quando você compreende elas, você sabe como é o caráter do Eterno, como ele pensa, o que ele espera, e você valoriza mais até aprender os primeiros livros, que não são tão fáceis de aprender. Assim, nem todo mundo consegue compreender tão bem o livro por conta das genealogias, por conta das ordens, né? A gente não pode pegar a palavra de Deus e tentar encaixar na nossa mentalidade ocidental. A gente precisa pedir para o Senhor renovar a nossa mente. A renovação da mente nada mais é do que você aprender a condicionar a sua mente para entender os princípios do Senhor, a justiça dele, os valores dele e pôr isso em prática, porque ao pôr isso em prática você está se aproximando dele. E aí Deuteronômio, como é dito, como é traduzido, né, na nossa Bíblia, é um livro que Moisés escreveu não, perdão, é um livro que na verdade tem os discursos de Moisés antes dele morrer. As 5 últimas semanas de vida de Moisés, Moisés reuniu o povo de Israel, os filhos de Israel, e daqui a pouco eu vou explicar por que filhos de Israel, mas ele reuniu esse povo e repetiu todos os mandamentos, acrescentou alguns, né, todos os comandos, acrescentou alguns e trouxe à memória daquela geração, daquele povo, tudo o que aconteceu de ruim e de bom com esse povo, os erros que eles cometeram,
desde que saíram do Egito, desde que Deus tirou eles do Egito, e ele vai trazendo a memória para o quê? Para gerar a techuvá no coração daquele povo que ia entrar na terra de Canaã. E o que é techuvá? Techuvá é se arrepender. Quando eles jejuam, eles fazem techuvá, ou seja, o jejum está totalmente ligado a você se arrepender, a você se colocar em arrependimento para se consertar diante do Senhor. Então aqui a gente já está tendo vários aprendizados, né? Só na introdução. Não sei se eu vou conseguir fazer todo o capítulo 1 hoje. Eu até vou pedir ajuda de vocês para tomar conta do horário. Vocês me falem aqui quando der umas 8h30, só para eu ter noção de quanto tempo passou já. Mas, porque tem muita coisa, mas eu vou tentar passar tudo e ser breve. E aí, o que a gente precisa entender é que os livros foram traduzidos no grego, trazendo no nome o conteúdo. Então, Deuteronômio significa segunda lei. No hebraico, o nome desse livro é Devarim. E no hebraico, na verdade, eles não usam o conteúdo para dar o título, mas eles usam as primeiras palavras ou as palavras principais. E esse livro começa com Ele HaDevarim. Estas são as palavras. Devarim significa palavra. E as palavras que Moisés trouxe diante do povo também são os mandamentos, e aí você linka com a palavra que o Senhor declara e tem poder, né? Porque Deus criou o mundo com a palavra. Então, você associando o poder da palavra do Senhor com o poder que existe em um mandamento, você entende por que ele diz para você vencer o inimigo com a palavra dele. E a palavra dele nada mais é do que os seus comandos. O inimigo não consegue te contra-atacar quando você traz um comando do Eterno, porque a palavra do Eterno é um estatuto perpétuo, é algo que ele estabeleceu, que ele determinou e que é assim, que não tem como mudar. E por isso, Jesus e Yeshua, lá no deserto, quando foi tentado por 40 dias, ele venceu as tentações do inimigo com a palavra, com a Torá, com os comandos. E o que compõe esse livro, então? Por que foi traduzido, né, no grego como uma segunda lei? Porque nada mais é do que a repetição de toda a Torá para aquele povo. Lembre-se que nesse período aqui, Moisés estava já há 40 anos no deserto conduzindo o povo, e nesses 40 anos uma nova geração nasceu no deserto, que inclusive nem foi circuncidada. Então ele está trazendo a memória de um povo que não viveu e não experimentou aquilo que o povo que saiu do Egito experimentou. Tudo aquilo que aconteceu desde o Êxodo e até uma determinada a parte dos espiãos que a gente vai ler, essa geração ou ela não tinha nascido ou ela era muito pequena para discernir entre bem e mal. Então Moisés está repetindo não só a Torá, como também está trazendo à memória e ao conhecimento dessa geração o que os seus pais fizeram e o erro que os seus pais cometeram, para eles não cometerem. Mas como o povo de Israel é um povo unido e que a palavra de Deus para esse povo ela nunca muda, todo o erro que os seus pais cometeram foi trazido como se eles mesmos tivessem cometido para gerar o arrependimento que eu tinha citado antes. Então esse livro é riquíssimo, assim, não só no ensino, mas em você perceber o contexto aonde Moisés estava quando trouxe esses discursos diante do povo. 5 semanas antes dele morrer, ele sabia que ele ia ser já levado, porque Deus já tinha avisado ele que ele não entraria na terra de Canaã, por conta do que aconteceu em Meribá, e a gente vai rever isso. Ele sabia que Josué tinha que ser preparado com toda a lei, com toda a instrução, né? Com todo o ensino, para ele poder continuar conduzindo o povo.
E ele estava trazendo porque ou aquela geração entendia naquele momento o que eles precisavam escolher e o que era o que Deus estava fazendo a partir daquele povo, ou então não saiu como Deus ia reverter a situação. Porque o povo de Israel foi o povo escolhido para trazer a promessa do Eterno à terra, que é o Messias. E Moisés, ele já tinha 120 anos, e lá no fim de Deuteronômio, a gente vê que Moisés, ele não envelheceu, ele continuou com vigor, os olhos dele não escureceram, que era muito comum, né? 120 anos, chega uma hora que a visão começa a ficar um pouco deteriorada, e ele permaneceu com o mesmo vigor de quando ele começou. Ele morreu porque já tinha dado a hora dele mesmo. Inclusive, Arão também morreu com uma morte pacífica, uma morte sem dor, sem enfermidade. Ele realmente foi levado pelo Senhor também, porque tanto para Moisés como para Arão, o mesmo castigo, vamos colocar assim, que Deus entregou para o povo de Israel por conta da rebeldia, que a gente vai ler nesse capítulo 1, ele, não por conta dessa rebeldia, mas porque lá em Meribá os dois não santificaram o Senhor diante do povo, e então ele falou, vocês perderam a chance de entrar na terra prometida, nem vocês, nem essa geração, só Caleb e Josué que vão poder entrar dessa geração que saiu do Egito. E aí vamos para a nossa leitura então, se você tiver aí com o seu livro, capítulo 1 de Deuteronômio. Gente, às vezes eu fico olhando para baixo que eu fico vendo aqui se alguém está falando alguma coisa para mim, mas eu vou tentar não olhar. Então, no primeiro versículo, são estas as palavras que Moisés falou a todo Israel, da além do Jordão, no deserto, na Arabá, deserto de Arabá, defronte do mar de Suf, entre Parã, Tufel, Labã, Azerote e de-Zaabe. Jornada de 11 dias há desde Horebe, pelo caminho da montanha de Seir até Cades-Barneia. Cades-Barneia foi a região onde o povo estava quando Moisés recebeu do Senhor a instrução de conduzir o povo para a terra de Canaã, e aí o povo com medo pediu para Moisés mandar 10 espias, alguns espias na verdade, né? Não foram 10, foram 12, mas eles pediram, o Senhor concordou, falou para Moisés ordenar 12 espias, um de cada tribo, para eles circundarem a região, o território todo que Deus estava dando para eles. Então eles iam em todas as terras onde Deus tinha já dado por herança para Abraão, e Abraão, Isaac e Jacó, né? E era para eles olharem se a terra realmente manava leite e mel, se ela era produtiva, se ela era fértil, e se havia, né, cidades para eles habitarem, porque Deus tinha dado a promessa de que eles habitariam em cidades que eles não teriam construído. E aí eles fazem a ronda, a gente vai ver isso mais para frente, mas só para adiantar, esse é um lugar onde o povo ficou com medo e declarou que Deus, na verdade, odiava eles e por isso tinha tirado eles do Egito. E foi aqui, nesse lugar, que Deus então falou que aquela geração morreria no deserto e não entraria na terra prometida. E veja só, eram 11 dias de viagem para chegar nesse lugar. E aí o povo demorou 40 anos, o povo ficou 40 anos rodando em círculos no deserto, não saíram do lugar, né? Na verdade, no que eu falo não saíram do lugar é porque, sabe a barata tonta que fica no mesmo lugar, não sai dali? Eles praticamente fizeram isso, né? Eles se mudavam porque Deus ia levando a nuvem com a coluna de fogo, né? E aonde a nuvem parava, o arraial ficava, onde a nuvem se movia, todos eles saíam, né? Se uniam, tiravam as suas tendas, guardavam seus pertences e seguiam aonde a nuvem estava. E quando foi o 40º ano, então toda aquela geração morreu. No versículo 3 a gente vê Moisés se
referindo aos filhos de Israel. E filhos de Israel é exatamente a geração que sucede essa geração que sai do Egito. E aí ele fala tudo quanto o Senhor lhe mandara a respeito deles. Depois que feriu a Seom, rei dos amorreus. Quem eram os amorreus? Os amorreus eram descendentes de Cã. E nós temos em Gênesis 10, lá na genealogia de Cã, a descrição de todos os povos que descendem deles, e os amorreus estão incluídos. Esses amorreus, eles eram um grupo nômade guerreiro que, por conta da sua valentia, né, da sua força, conquistaram muitas terras, dominaram a Mesopotâmia por um tempo. E o rei mais famoso dos amorreus vocês devem conhecer, que é Hammurabi, que é aquele cara que fez o código de Hammurabi, do olho por olho, dente por dente. Vocês devem conhecer isso dos livros de história. E então, esse povo migrou para Canaã, esse povo amorreu migrou para Canaã no segundo milênio, no final do segundo milênio, ou foram levados para lá. E Moisés e o povo de Israel luta contra eles, a mando do Senhor, para ocupar suas terras. Depois, nós vamos ver com mais detalhe essas batalhas contra Og, contra Seom. Mas aqui ele só cita que foi depois desse episódio que, então, assim, já tinha sido ocupada uma parte das terras que Deus tinha dado para eles, e Moisés estava preparando o povo, porque ele ia partir em 5 semanas, ou seja, praticamente um mês ele tinha com o povo ali para preparar o povo, para que quando esse povo entrasse na terra de Canaã e ocupasse aquelas terras que Deus já tinha dado para os seus pais, mas os pais rejeitaram por medo de entrar e de invadir, eles já entrassem com o coração pronto para servir ao Senhor e viver os comandos. Aí, na sequência, diz que na terra de Moabe, Moisés encarregou-se de explicar esta lei. E quem é Moabe? Moabe é descendente de Ló. Ló teve filhos com as suas filhas, né? Depois que Sodoma e Gomorra foram destruídas, Ló saiu resguardado pelos anjos, né? Os anjos foram avisá-lo de que as cidades iam ser destruídas, que era para ele pegar a sua família e sair de lá e não olhar para trás, porque quem olhasse para trás ia ficar junto, né? Ia virar uma estátua de sal. Aconteceu com a mulher dele. E eles saíram dali, ele e suas 2 filhas, só que as meninas entenderam que o mundo tinha acabado, e para não deixar de ter um descendente, né, deixar um descendente para o seu pai, ele, quando estava embriagado, as 2 se deitaram com ele. Uma ideia genial. E dessa união aí, desse incesto, saem os moabitas, o Moabe, e os amonitas, que são os descendentes de Amon. E Moabe, então, essa cidade Moabe, nessa terra, Deus entregou essa terra para... Aliás, o povo de Israel ocupou essa terra, e ali nessa região, Moisés, então, traz esse discurso, né, que a gente vai ler ao longo dessas sextas-feiras. E se você quiser ler sobre essa história de Moabe, sobre Ló e suas filhas, está em Gênesis 19, tá? Aí ele começa o discurso no versículo 7. Voltai-vos e partir, ide à região montanhosa dos amorreus, e a todos os seus vizinhos, na Arabá, e a região montanhosa, e a baixada, e ao Neguebe, e a costa marítima, terra dos cananeus, e ao Líbano, até ao grande rio Eufrates. Eis aqui a terra que eu pus diante de vós. Entrai e possuí a terra que o Senhor, com juramento, deu a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, a eles e a sua descendência depois deles. Foi exatamente o que o Senhor falou para a geração anterior, que pediu para Moisés
enviar os espias. E ele está repetindo as mesmas palavras para os filhos dessa geração. E aí ele traz, nesse mesmo tempo, eu vos disse, eu sozinho não poderei levar-vos, o Senhor vosso Deus vos tenha multiplicado, e eis que já hoje sois multidão como as estrelas do céu. O Senhor Deus de vossos pais vos faça 1000 vezes mais numerosos do que sois e vos abençoe como vos prometeu. Aqui Moisés está trazendo, ao mesmo tempo que ele está trazendo palavras duras, né, de repreensão, de olha o que vocês fizeram no passado, não repitam os mesmos erros, ele abençoa aquela geração, falando que ela continue sendo numerosa. E essa promessa que Moisés cita foi dada para Abrão, quando Abraão ainda era Abrão, lá em Gênesis 15. Se você quiser abrir aí, eu vou ler rapidinho, porque nem todo mundo conhece essa profecia ou nunca prestou atenção. Mas lá em Gênesis 15, versículo 12, ao pôr do sol caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. O Senhor já tinha dado a promessa, né, de que Abraão seria pai de nações. E aí, ele, um pouco antes, no versículo 5, ele fala, olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse, será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor e isso foi imputado por justiça. E aí depois ele avisa, mas fica sabendo que a sua descendência vai ser escrava durante 400 anos, vai ser afligida, vai ser reduzida, mas eu também julgarei a gente que tem de sujeitar-se e depois sairão com grandes riquezas. E o Senhor fez isso, né? Depois dos 10 sinais que o Senhor trouxe diante do povo egípcio, após a morte dos primogênitos, o faraó libera a saída do povo de Israel e o povo de Israel vai nas casas dos egípcios pedir como se fosse uma oferta, né? E eles saem com prata, com ouro, eles saem com riquezas, com gado, com animais, eles não saem de mão vazia da forma como o Eterno disse aqui que aconteceria. E na 4ª geração tornarão para aqui. Então, aonde Abraão estava quando recebeu essas palavras? Ele estava exatamente na terra que o Senhor tinha prometido, a terra de Canaã. E aí, continuando o versículo 16, tem uma coisa aqui que pouca gente presta atenção, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Os amorreus eram um povo pagão, idólatra, um povo descendente de Nimrod. Nimrod foi acho que é o neto de Cã, que induziu o povo a construir a Torre de Babel. Então ele trouxe a idolatria para o meio do povo, o início assim do paganismo começou com Nimrod e seus descendentes. E o Senhor, então, ele traz o juízo dele ao seu tempo, né? Existe uma medida que o Senhor permite de injustiça na terra. E isso a gente precisa aprender e entender, porque hoje em dia você escuta muita gente, mas se Deus existe, por que acontece tal coisa? Por que acontece tal coisa? Por que tem tanta violência? Por que tem tanta destruição? E a gente precisa lembrar que Deus é soberano, que Ele está no controle de tudo e que Ele permite a injustiça, Ele permite, inclusive, que falsos deuses prosperem, né? Que as pessoas busquem falsos profetas, porque Ele prova o coração das pessoas dessa forma. Então, Deus é justo, é isso que a gente precisa sempre lembrar, e Ele é um justo juiz, e ele age de acordo com a sua justiça. E o juízo desse povo amorreu chegou nesse tempo em que ele deu para a geração, para os filhos de Israel, a possessão das terras. E ele foi junto com o povo. Ele deu as terras em possessão, né? Ele entregava os inimigos nas mãos dos israelitas. E aí depois ele começa a descrever que ele estava achando muito pesado
suportar a carga, né, o fardo, o peso e a contenda que havia no povo. Lembre-se que aqui, esse povo de Israel não era uma meia dúzia de gato pingado que virou nômade e foi passear no deserto, né? Eram mais de 600 mil homens só. Imagina quanto tinha de mulher, de velhinho, de criança nesse povo. Era uma nação, realmente. Então, imagina uma pessoa tendo que lidar com todas as questões de alma, de espírito, de corpo, de mais de 600 mil pessoas. Para ele estava ficando pesado. Aí nós temos em em Êxodo, no capítulo 18, o conselho que Moisés recebe de Jetro. Jetro era sacerdote de Midian e, para quem não sabe, Jetro também era descendente de Abraão, porque Midian era fruto da relação de Abraão com Quetura. Tem gente que acha que Abraão só teve Ismael e Isaac, porém, só que não. Lá em Gênesis 25, você vai ver que Abraão teve concubinas, teve a Quetura e ele teve vários filhos, só que estes filhos ele separou de Isaac, porque ele sabia que a promessa da vinda do Messias, a promessa da multiplicação, né, do povo e tudo mais, estava sobre Isaac, porque ele era o filho da promessa. Aí, se você quiser ler Gênesis 25, você tem lá a descrição dos filhos de Abraão, fora Ismael e Isaac. Então, Jetro, ele deu, voltando lá para Êxodo, ele deu um conselho, né? Ele foi, depois que Moisés, citou a vocês aqui na história, depois que Moisés tirou o povo do Egito, Moisés já tinha até lutado com alguns povos, e Jetro vai ao encontro dele com a esposa de Moisés, com os filhos de Moisés, e então eles se reúnem, eles perguntam, você tá bem? Como é que você tá? Né? Tem aquele encontro de família, de parente, e eles começam a conversar. Jetro já tinha tido notícia do que aconteceu com o povo de Israel, porque os egípcios espalharam essa notícia pelas outras nações e pelos outros povos, né, que habitam perto do Egito. Essa notícia se espalhou pela terra, então muitos temiam o povo de Israel por causa do seu Deus, por causa do que o seu Deus fez na terra dos egípcios. E lembre-se que o Egito era uma civilização forte, né? Era uma potência naquela época, não era uma cidadezinha, né? Eles tinham uma influência muito grande. E aí Jetro aconselha ele a escolher homens sábios, homens que pudessem ajudar Moisés a julgar. Um pouco antes, né, quando Jetro toma conhecimento do que aconteceu com o povo de Israel, no versículo 10, ele fala: Bendito seja o Senhor que vos livrou da mão dos egípcios e da mão de Faraó. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque livrou este povo de debaixo da mão dos egípcios quando agiram arrogantemente contra o povo. E aí Jetro apresenta um holocausto, um sacrifício junto com Moisés, e eles comem ali juntos, adorando ao Senhor. E aí na sequência, Moisés estava lá julgando o povo, Jetro viu, né, o cansaço de Moisés, perguntou o que ele estava fazendo. Aí ele falou: é porque o povo me vem a mim para consultar a Deus quando tem alguma questão, vem a mim para que eu julgue entre um e outro e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. E aí o sogro aconselha: não é bom o que você faz, sem dúvida desfalecerás, tanto tu como este povo que está contigo, pois isto é pesado demais para ti, tu só não podes fazer. E aí ele aconselha, né, e representa o povo perante Deus, leva suas causas a Deus, ensina-lhes os estatutos e as leis e faz-lhes saber o caminho que devem andar e a obra que devem fazer. Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade que aborreçam a avareza,
põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, para que julguem este povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para ti, e eles levarão a carga contigo. Se isto fizeres, e assim Deus te mandar, poderás então suportar, e assim também todo este povo tornará em paz ao seu lugar. E aí Moisés atende, ele separa, constitui cabeças sobre o povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50, chefes de 10, e estes então julgam o povo. E aqui você vê que o que determina a ordem, né, civil ali, o que determina a ordem do povo de Israel é a lei, a Torá. Então, a palavra do Senhor, ela não traz só uma ordem para o nosso espírito, mas para o nosso físico também. E aí, continuando essa leitura, eu não vou repetir, porque ele aqui repete, né, essas coisas, no capítulo 1 de Deuteronômio, a partir do versículo 9. Aí ele no 15 repete que ele tomou, pois, as cabeças de vossas tribos, homens sábios, experimentados, fez cabeças sobre vós, chefes de milhares, chefes de 100, chefes de 50, chefes de 10, oficiais segundo as vossas tribos. E nesse mesmo tempo ordenei a vossos juízes, dizendo, ouvi a causa entre vossos irmãos e julgai justamente entre o homem e seu irmão, ou ao estrangeiro que está com ele. Tem estrangeiro junto do povo de Israel. Às vezes as pessoas não prestam atenção em alguns detalhes. O povo de Israel, a maioria que saiu eram descendentes de Jacó, descendentes das tribos, né, dos 12 filhos de Jacó. Mas muitos estrangeiros escolheram ir com eles, porque perceberam a grandeza daquele Deus que tinha libertado eles da escravidão e quiseram acompanhar. E aí Moisés instrui, não sereis parciais no juízo, ouvireis tanto o pequeno como o grande, não temereis a face de ninguém, porque o juízo é de Deus, porém a causa que vos for demasiadamente difícil, fareis vir a mim e eu a ouvirei. Assim naquele tempo vos ordenei todas as coisas que havíeis de fazer. E Moisés não só levantou estes juízes, né, mas também anciãos que foram batizados, né? Vamos colocar assim, que esse é um termo que vocês conhecem, foram ungidos pelo Espírito do Senhor, e isso está em Números 11. Lá a gente vê que Moisés começa a ver o povo chorando, né? Por famílias, cada um à porta de sua tenda, porque estavam murmurando que não aguentavam mais comer maná, porque lá no Egito eles tinham pepino, eles tinham carne. Lá no versículo 5 do capítulo 11 de Números, eles falam assim, no finzinho do 4, quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma e nenhuma coisa vemos senão este maná. Só que depois, na sequência, a gente vê a descrição do maná, né? O maná não era algo sem sabor. O maná era como uma semente de coentro em sua aparência, semelhante à de bidélio. Ele se espalhava e o povo colhia e em moinhos o moía, ou num grau, ou pisava, e em panelas o cozia e deles fazia bolos. O seu sabor era como de bolos amassados com azeite. Quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre este também caía o maná. E aí quando Moisés vê essas reclamações, essas murmurações, o povo querendo voltar para a escravidão para poder comer pepino, ele começa a questionar Deus. Por que ele levantou ele para aguentar essa carga desse povo, essa murmuração desse povo sozinho? E aí no 11 ele fala, por que fizeste mal a teu servo e por que não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo esse povo? Concebi eu, porventura, todo este povo? Dei-o à luz para que me digas, leva-o a teu colo, como a ama leva a criança que mama, a terra que sob juramento prometestes a seus pais? Donde teria eu carne para dar a todo este povo, pois chora diante de mim, dizendo, dá-nos carne que possamos comer. Eu sozinho não posso levar todo esse povo, pois me é pesado demais.
Se assim me tratas, mata-me, de uma vez eu te peço, se tenho achado favor aos teus olhos, e não me deixes ver a minha miséria. E o engraçado é que Moisés é considerado um dos homens mais mansos, né? Quando a gente vê lá uma contenda que teve entre os seus irmãos e Moisés, né, que Miriam começa a questionar, por que Deus tem que falar com Moisés? Se eu sou profetisa, ele poderia falar comigo também, todos nós podemos ouvir. E isso é um erro que o povo tem, porque existem ministros que são levantados diante do povo para interceder, para clamar, para trazer repreensão, para trazer correção, para arrependimento, para alinhar o povo, e as pessoas rejeitam porque falam, mas eu tenho o Espírito Santo em mim, eu não preciso que outra pessoa me ensine. E esse é um perigo, porque você está rejeitando a boca de Deus, né, que Deus está usando para falar com você. E quem recebe um ministro no galardão quem recebe um ministro no caráter de ministro, recebe o galardão de ministro. Então, você tem recompensa quando você reconhece um ministro do Senhor que é colocado no teu caminho para te ajudar, às vezes para te confrontar, para repreender, trazer uma repreensão franca, para gerar arrependimento, porque o Senhor, ele disciplina aqueles a quem ele ama, né? Não se esqueçam disso. Aí, deixa eu ver se tem alguém falando alguma coisa, não. Na sequência, o Senhor fala, ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabe serem anciãos e superintendentes do povo, os trará perante a tenda da congregação, para que assistam ali contigo. Então descerei e ali falarei contigo, tirarei do espírito que está sobre ti e o porei sobre eles. Repara nisso. Tirarei do espírito que está sobre ti e o porei sobre eles. Isso significa que Moisés ficou sem o espírito do Senhor? Não. Significa que o mesmo espírito que se movia através de Moisés, o espírito de Deus, ia ser colocado sobre estes 70 anciãos, para que eles pudessem ajudar a conduzir o povo e a trazer o juízo, né, diante do povo. E aí ele fala, santificai-vos para amanhã e comereis carne, porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo, quem nos dará carne a comer? Íamos bem no Egito, pelo que o Senhor vos dará carne e comereis. Não comereis carne um dia, nem 2, nem 5, nem 10, nem ainda 20, mas um mês inteiro, até vos sair pelos narizes, até que vos enfastieis dela, porquanto rejeitastes o Senhor que está no meio de vós, e chorastes diante dele, dizendo, por que saímos do Egito? E Moisés responde, 600.000 homens de pé é este povo no meio do qual estou, e tu disseste, dar-lhes-ei carne, e a comerão um mês inteiro, martar-se-ão para eles rebanhos de ovelhas e de gado que lhes bastem. Ou seja, tem 600.000 homens aqui, Senhor. A gente vai matar todo o rebanho, todo o gado para conseguir saciar a fome desse povo. Porque, repara que naquele tempo eles não estavam comendo carne, enquanto eles estavam no deserto, eles só se alimentavam do maná. Aí, na sequência, o Senhor responde, ter-se-ia encurtado a mão do Senhor? Agora mesmo verá se cumprirá ou não a minha palavra. E aí Moisés sai, refere ao povo as palavras do Senhor, ajunta os homens, né, os 70 homens, e aí o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. Quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Então, diante do povo de Israel, aqueles 70 anciãos profetizaram, mas foi só naquele momento, porque Deus queria mostrar para o povo de Israel que o Senhor estava com eles, que o poder do Senhor estava operando através destes 70 homens. Por quê? Imagina esse povo rebelde, murmurador, do jeito que era, se eles iam acatar qualquer ordem de 70 anciãos que do nada foram levantados para trazer instrução sobre eles. Então eles vendo aquilo, eles testemunharam, então eles não podiam falar que eles não estão com Deus, eles inventaram isso aqui, porque eles estavam vendo a nuvem, eles estavam vendo de novo a nuvem, né? Eles estavam vendo os sinais do Eterno de novo,
e eles estavam vendo se cumprir em anciãos aquilo que ele falou para Moisés que ia acontecer. E o interessante é que 2 homens que deveriam estar ali junto desse grupo de 70, então tinha 68 ali, e 2, Eldade e Medade, não estavam ali. Eles tinham ficado no arraial, eles não estavam ali no tabernáculo. E o que aconteceu foi que esses homens, aonde eles estavam, profetizaram. Eles receberam do Espírito e profetizaram. E o que isso quer dizer? Que se você recebeu um ministério, se você foi escolhido para cumprir alguma coisa diante de Deus porque Ele te chamou, você vai tentar fugir e Deus vai fazer o que Ele quer com você, porque Ele escolheu. Então, é melhor você fazer como os outros 68 e ir aonde Ele está mandando você ir, para você ser abençoado em obediência, não por rebeldia você começar o teu ministério, o teu chamado. E aí esses profetizaram no arraial, e Josué, que era o moço, era o filho de Num, que inclusive é quem conduziu essa geração nova para a terra de Canaã, ele era já ensinado, ele ficava a serviço de Moisés ali na tenda dele, e ele viu aquilo, viu aqueles 2 profetizando fora ali do povo, e ele fala para o Moisés, meu senhor, proíbe eles de fazer isso. E aí Moisés diz, tens tu ciúmes por mim? Tomara todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse do seu Espírito. E glória a Deus que nós temos o Espírito do Senhor. Mas aqui o que Moisés está falando, se esse povo tivesse o Espírito, eles tinham mais entendimento, eles tinham mais compreensão daquilo que eu recebo, eles poderiam ter mais contato com o Senhor, porque quem tinha contato com o Eterno era só o sumo sacerdote, nesse caso Arão, nessa época Arão, Moisés, porque o Senhor falava com Moisés face a face e não teve nenhum outro profeta na terra que falasse face a face com o Eterno como Moisés. Se não teve nenhum outro profeta, é sinal que Jesus, que era um profeta, também não teve esse contato com o Pai da forma como Moisés tinha. Moisés era tão próximo do Eterno que o rosto dele resplandecia a glória de Deus quando ele descia do monte, trazendo os mandamentos, trazendo os estatutos, as ordens do Eterno, e o povo via. Moisés tinha que cobrir a face com um véu, porque ele tinha o brilho do Eterno na sua face. Tão próximo de Deus esse homem era. E aí, acontece depois que um vento sopra do mar e as codornizes caem ali sobre as tendas, em volta das tendas, só que aquilo também foi feito como um juízo, porque todos os que estavam comendo, antes de mastigarem, a carne já estava na boca, antes de mastigarem, foram mortos, para mostrar que Deus não estava se agradando do comportamento daquele povo. Aí na sequência, nós temos os 12 homens sendo enviados para a terra de Canaã para espiar, Moisés trazendo esse relato. E aí ele relata para aqueles filhos de Israel, então isso aconteceu antes, lembrem-se disso, ele está trazendo o que os pais deles fizeram, como se eles mesmos tivessem feito. E aí ele fala, então partimos de Horebe e caminhamos por todo aquele grande e terrível deserto que vistes pelo caminho da região montanhosa dos amorreus, como o Senhor nosso Deus nos ordenara, e chegamos a Cades Barneia. Então eu vos disse, tendes chegado à região montanhosa dos amorreus que o Senhor nosso Deus nos dá, eis que o Senhor teu Deus te colocou esta terra diante de ti, sobe, possui-a, como te falou o Senhor, Deus de teus pais, não temas e não te assustes. Repara que não era para o povo ficar 40 anos no deserto para ser preparado, para ser transformado e então entrar. A geração que entrou depois, na verdade, pagou o preço da geração que estava rebelde e murmuradora, porque eles são filhos
desse povo que murmurou, que rejeitou, que ficou com medo. Era para a galera que saiu do Egito ter possuído a terra de Canaã, se eles tivessem sido menos murmuradores, menos reclamões, menos medrosos e tudo mais. E o que o Senhor fala eu vou ler para vocês, e se você quiser acompanhar, lá em Números, no capítulo, acho que é 13 e 14 que a gente vai ver o relatório, é isso mesmo. No capítulo 13, o Senhor então fala para o povo, Moisés diz que o povo pediu para que mandassem espias, né? Lá no 22. Então todos vós vos chegastes a mim e dissestes. Aqui eu tô lendo no capítulo 1, tá? Tô fazendo um vai e volta, mas é para vocês compreenderem. Mandemos homens adiante de nós para que nos espiem a terra e nos digam por que caminho devemos subir e a que cidades devemos ir. Isto me pareceu bem, de maneira que tomei dentre vós 12 homens, de cada tribo um homem. E aí no capítulo 13 de Números, o Senhor... Óbvio que Moisés sempre consultava o Eterno, e aí o Senhor disse para Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo o qual príncipe entre eles. Então eles estavam ali representando as tribos e indo pôr a planta dos seus pés em torno da terra que o Senhor tinha dado, como promessa para o povo de Israel. E aí, do versículo 4 ao versículo 15, você tem a descrição dos nomes dos homens que foram levantados para ir como espias. E dentro desse grupo tinha Calebe e Josué. E aí, Moisés então envia eles, manda que eles subam a Neguebe, penetrando nas montanhas para ver a terra. E o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se são poucos ou muitos, e qual é a terra em que habitam, se ela é boa ou ruim, e as cidades em que habitam, se são arraiais ou se são fortalezas, e também qual é a terra, se ela é fértil, se é estéril, se nela há matas ou não. Tende ânimo, trazei do fruto da terra, e eram aqueles dias, os dias das primícias das uvas. Assim subiram e espiaram a terra desde o deserto de Zin até Reobe, a entrada de Amate. E aí mostra o trajeto deles. Eles viram filhos de Anak, os filhos de Anak eram os gigantes. Aí depois eles foram até o vale de Escol, cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, teve que usar, 2 homens tiveram que carregar aquele cacho, devia estar bem cheio, bem carregado de fruto. E trouxeram 2 homens uma vera, como também romãs e figos. E aí, ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Depois de 40 dias, então, esses homens voltam, vão relatar a Moisés. E esses homens chegam ali, diante da congregação de Israel, no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta e eles e toda a congregação mostraram os frutos que tinham na terra. Então eles apresentaram o que eles trouxeram de lá e começaram a descrever o que tinham visto. Fomos à terra que nos enviaste, verdadeiramente mana leite e mel, este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, que são os gigantes que eu falei. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus e os amorreus, esses todos são descendentes de Cã, então eram homens que a tendência eram ser violentos, Era um povo que tem uma herança, um histórico de domínio de regiões, de cidades, então as cidades eram fortificadas, era um povo já consolidado ali. E os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Os cananeus são os filhos de Canaã, que era o neto de Noé, que foi amaldiçoado por Noé. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E aí, a palavra de Calebe e de Josué contra os outros 10 espias parecia que
não tinha influência nenhuma, e então o povo começou a chorar e a prantear, porque os filhos de Israel começaram a infamar a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. E assim também éramos aos seus olhos, ou seja, a estatura dos judeus comparada com aqueles gigantes era tipo uma proporção mais ou menos assim, aqui é o gigante, aqui eles estavam se vendo. Então eles olharam com olhos naturais, né? Olharam o físico e falaram: não dá para encarar esses caras não. E aí o povo começou a falar a murmurar, né, contra Moisés, contra Arão, e começaram a falar o seguinte: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto, porque nos traz o Senhor esta terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa. Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? Levamos um capitão e voltemos para o Egito. Ou seja, vamos levantar outro líder, porque Moisés não está dando, o cara que é um suicida, e vamos voltar para a terra da escravidão, porque lá tinha pepino, né? Lá a gente comia carne, a gente era oprimido pra caramba. A gente era maltratado, mas pelo menos a gente estava numa terra fértil. E a terra do Egito é realmente uma terra fértil, né? Se você olhar no mapa, toda a região do Egito, ela é verde. No meio de um deserto tem uma mancha verde, assim, por causa do rio Nilo, que nutre a terra daquela região. E eles preferiam ir para lá do que enfrentar os adversários, né? Enfrentar a situação, porque não criam que o Senhor estava com eles, acharam que Deus estava mandando eles, tipo, para a morte. E aí Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. Josué e Caleb rasgaram as vestes. O rasgar as vestes, ele tem sinônimo de se humilhar, né? Tipo, começaram a prantear. E eles tentaram convencer o povo de Israel, falando que a terra ela era boa, ela era muitíssimo boa. E eles disseram no versículo 8 do capítulo 14 de Números: se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais. E apesar disso, a congregação quis combinar de apedrejar eles, ao invés de conversarem, ao invés de conversarem, ao invés de tentarem deixar eles explicarem a situação, quiseram matar eles porque eles estavam indo contra a ideia deles de voltar para o Egito. E aí o Senhor chega para Moisés e pergunta: até quando me provocará este povo e até quando não crerá em mim a despeito de todos os sinais que fiz no meio deles? Com pestilência o ferirei e o deserdarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que este. Então o Senhor estava querendo eliminar aquele povo naquele momento e começar uma geração nova a partir de Moisés, provavelmente de Caleb, de Josué, de Arão, que estavam crendo no Senhor. Mas Moisés intercede pelo povo. E Moisés fala: se o Senhor fizer isso com esse povo, vão falar que o Senhor tirou o povo do Egito para matar no deserto, vão acreditar nisso que o próprio povo está dizendo. E aí no 19 ele fala: perdoa, pois, a iniquidade deste povo segundo a grandeza da tua misericórdia. Ou seja, Moisés traz diante do Senhor o próprio caráter do Senhor. Ele meio que lembra: Senhor, lembra da tua misericórdia e usa da tua misericórdia com esse povo. E como também tens perdoado este povo desde a terra do Egito até aqui. Havia vários outros momentos em que o Senhor perdoou o povo, né? Lembrem-se que levantaram estátuas de bronze,
o bezerro de ouro, construíram o bezerro de ouro enquanto Moisés estava recebendo toda a Torá, né, os comandos. O povo ficou cansadinho porque era muito tempo, fazia um mês que Moisés estava diante do monte. E eles falaram, ele está demorando demais, vamos construir os nossos próprios ídolos. E por que isso? Porque esse era um comportamento egípcio. É um comportamento, né, de uma terra onde eles eram escravos. Ali existiam vários deuses e eles estavam habituados a ver o povo egípcio adorando a vários deuses e construindo os seus próprios deuses, e eles quiseram fazer isso também. E depois a gente vê eles murmurando tanto do maná quanto da carne, depois reclamando que não tinha água, depois murmuravam e vieram as serpentes, né, que Moisés constrói no madeiro uma serpente de bronze, que quem olhasse aquilo gerava o techuvá, o arrependimento. Não era que aquilo tinha poder, mas eles olhavam, se lembravam do que o Senhor disse, se arrependiam, e todos os que se arrependiam eram curados da picada das serpentes. Então assim, já tinha acontecido muita coisa. E aí o Senhor, né, na sequência fala: segundo a tua palavra eu lhe perdoei. Porém, tão certo como eu vivo e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia, me puseram à prova já 10 vezes. Ou seja, 10 vezes que esse povo provava o Senhor e questionava o Senhor. E não obedeceram a minha voz. E aqui a gente também vê um caráter do Senhor, né? Que é a longanimidade, a paciência dele, porque um Deus mau, como algumas pessoas acham que o Eterno é, na primeira já teria eliminado. E que é, inclusive, o relato de alguns povos que a gente vê, né? Que os seus deuses destroem logo de primeira, eles não ficam esperando. E o Senhor, que é o Deus vivo, ele é longânimo, ele é paciente, ele age com misericórdia, ele espera com paciência para agir com seu juízo, aguardando que o coração do seu povo se arrependa diante dele e volte para os caminhos. E a gente vê várias passagens, né? O Senhor dizendo isso, mesmo o povo se rebelando e se prostituindo cultualmente, o Senhor indo diante do povo através dos seus profetas para ver se eles se arrependem, se eles voltam, né, se eles se consertam. E aí, na sequência, o Senhor fala lá, né, depois que ele fala que o povo já provou ele 10 vezes, não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Somente Calebe, porque ele perseverou em seguir-me, eu o farei entrar à terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Ora, os amalequitas, os cananeus habitam no vale, mudai amanhã de rumo e caminhai para o deserto. O Senhor ainda guarda os rebeldes, né? Porque eles estavam indo em direção a esse povo, porque ele ia entregar esse povo nas mãos deles. Mas esses povos, né? Porque tem os amalequitas e os cananeus aqui. Mas o Senhor, ele não ia abençoar, né, o povo de continuar conquistando, de ir contra esses homens que habitavam nas montanhas, porque eles não iam habitar a terra de Canaã. Lembra que demorava 11 dias para chegar no lugar e Deus já estava preparando para eles habitarem a terra. Só que esse comportamento deles, essa fala deles de que Deus odiava eles e Moisés repete isso depois diante dessa geração nova que ia entrar lá agora, né, depois dos 40 anos, eles perderam a chance de entrar, então eles não poderiam continuar a jornada no trajeto que eles estavam. Então o Senhor ordena que eles saiam desse caminho e que eles tomem rumo por outro caminho. E aí o Senhor questiona, né, até quando esta má congregação que murmura contra mim, até quando eu sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim.
E aí ele fala: por minha vida, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim fareis a vós outros. Nesse deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados, segundo o censo de 20 anos para cima. Quando o povo de Israel saiu do Egito, Deus fez com que Moisés contasse os homens de 20 anos para cima. E isso tem um significado muito grande, porque todo rei, ele conta os homens de 20 anos para cima para saber qual que é o seu poderio de exército, para poder saber qual que é a sua força para fazer para ou se defender, né, quando vem um ataque de um inimigo, ou para ocupar as terras que eles estão planejando ocupar. Então, o Senhor, ele já se colocava como um rei de Israel desde a saída desse povo do Egito. E por isso ele manda Moisés fazer a contagem. Deus, na verdade, por ele mesmo já venceria todos esses povos, né, que ele traz a sua justiça através do povo de Israel, conforme a gente estava vendo. Mas ele coloca o povo para participar. Ele põe o povo desde o princípio para participar, para ser seu povo, para ser seu exército. E é daí que vem o termo Senhor dos Exércitos. Cada tribo tinha a sua bandeira. Esse povo era super organizado, eles eram organizados no arraial, 3 tribos de um lado, do lado leste da tenda, 3 tribos do lado oeste, 3 tribos no norte, 3 tribos no sul. Cada tribo era conduzida por um chefe, que era o de uma tribo específica, que conduzia esses trios, né? Então, o Senhor sempre se colocou como rei de Israel, como Deus de Israel. E esse povo não ligava para isso, eles queriam aquilo que eles viam com os olhos, embora eles tivessem visto o Senhor se apresentar para eles, embora eles tivessem visto todos os milagres para tirá-los do cativeiro, embora eles tivessem visto as maravilhas, né? Não tem nenhum outro povo que foi conduzido por uma coluna de nuvem no meio do deserto, uma nuvem e uma coluna de fogo, né? Então, o Senhor questiona, né? Esse povo é muito murmurador, até quando eu vou sofrer por causa deles? E ele, então, traz a sentença sobre o povo conforme eles pediram. O próprio povo pediu para ser morto no deserto. Deus não estava trazendo um castigo, ele estava cumprindo uma vontade. Já que aquele povo murmurador e rebelde, Deus não ia permitir que entrasse, ele então cumpriu com aquilo que eles pediram. A gente prefere morrer no deserto do que enfrentar e alcançar a terra que o Senhor prometeu. E aí ele então fala: neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados segundo o censo de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Calebe e Josué. Mas os vossos filhos, de que dizeis, por presa serão, farei entrar nela. Ou seja, o Senhor estava colocando aqueles que o próprio povo considerou presa, considerou fracos, para conquistar a terra prometida. Então ele ia tornar esses que foram chamados de presa como homens fortes, homens do seu exército, para entrar e tomar posse da terra prometida para Abraão, Isaque e Jacó. E aí ele continua: porém, quanto a vós outros, o vosso cadáver cairá neste deserto. E os vossos filhos serão pastores neste deserto 40 anos, porque foi por 40 dias que os espias ficaram rondando a terra. E então o Senhor tornou cada dia um ano. E eles ficaram 40 anos, que foi o tempo que deu para que toda aquela geração que tinha saído do Egito morresse no deserto e seus filhos crescessem, né? E outros filhos nascessem no deserto e fossem então ocupar. E ele fala: eles levarão sobre si a vossa infidelidade, até que o vosso cadáver se consuma neste deserto, segundo o número dos dias em que espiastes, 40 dias, aí eu estou repetindo o que eu acabei de falar. E aí vamos voltar lá em 1 Deuteronômio, tá acabando já. Eu já li praticamente tudo, só queria trazer para vocês uma coisa, né? Quando o relatório dos espias é trazido,
Moisés traz todo esse relatório diante do povo, depois vocês dão uma lida aí. E aí ele fala... Cadê onde ele fala que o povo falou que ele odiou eles? Aliás, que ele... Peraí, que eu perdi o versículo. No 27. Murmurastes nas vossas tendas e dissestes: tem o Senhor contra nós ódio, por isso nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos. Eles falam que Deus tem ódio e Deus, ele é amor, né? Ele não faz nada por ódio. Então, eles ainda blasfemam contra Deus aqui. Aí, né, ele relata o castigo que foi dado. E aí ele traz sobre aquela geração o que Deus tinha falado a respeito deles quando eles ainda eram pequenos. E vossos meninos, de quem dissestes por presa serão, e vossos filhos, que hoje nem sabem distinguir entre bem e mal, esses ali entrarão, e a eles darei a terra, e eles a possuirão. Porém, vós virai-vos e parti para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. E aí esse povo, então, respondeu, né? Eu vou dar sequência aqui nesse trecho. Eles reconheceram que pecaram contra o Senhor quando receberam a sentença. E aí eles falam: nós subiremos e pelejaremos, segundo tudo que nos ordenou o Senhor vosso Deus. Só que Deus já não estava, Deus já tinha declarado a palavra dele, né? Ele não ia voltar atrás com aquilo que ele determinou, por conta, né, já tinha dado a tolerância do Senhor com aquele povo murmurador. Então, eles se armaram com os instrumentos de guerra e se mostraram temerários, subindo a região montanhosa. E o Senhor me disse: dize-lhes, não subais nem pelejeis, pois não estou no meio de vós, para que não sejais derrotados diante dos vossos inimigos. Assim vos falei, e não escutastes. Antes fostes rebeldes às ordens do Senhor e presunçosos subistes as montanhas. Os amorreus que habitavam naquela região saíram ao encontro, perseguiram, como fazem as abelhas, e vos derrotaram desde Seir até Orma. Tornaste-vos, pois, e chorastes perante o Senhor, porém o Senhor não vos ouviu, não inclinou os ouvidos a vós outros, assim permanecestes muitos dias em Cádiz. Então, eles tentaram, e isso muita gente faz até hoje, né? As pessoas leem o povo de Israel como se fosse um povo distante, mas o mesmo comportamento que o povo de Israel tem, a gente também tem, em várias áreas da nossa vida. E Deus trouxe uma sentença, eles quiseram mostrar que eles iam ser obedientes, que eles estavam, não, Senhor, então nós vamos nos armar, agora nós cremos no que o Senhor vai fazer. Só que a palavra do Senhor já tinha sido dada, e o Senhor falou: não vá, porque eu não estou com vocês. E o que aconteceu? O Senhor não estava com eles, e eles acabaram pagando pela desobediência, né? Por não ouvir de novo. Eles poderiam ter ouvido, poupado as suas vidas, vivido os 40 anos lá no deserto, mas apesar de não poder habitar na terra de Canaã, estar em obediência com o Senhor e ter a sua recompensa depois, né? Porque o fato de Deus não permitir que aquele povo entrasse na terra de Canaã, aqueles que foram obedientes, aqueles que andaram com o Senhor, depois se arrependeram, se consertaram, é óbvio que Deus deixou a aliança perpétua diante desses. Mas os que foram idólatras, os que foram presunçosos, os que afrontaram os sacerdotes, esses perderam a aliança perpétua. E uma coisa aqui é que quando aconteceu esse relatório dos espias, né? Esse relatório pessimista dos espias, tem uma data que é 9 de Av. Av é o 5º mês do calendário religioso, né? O calendário que foi estabelecido após o Êxodo, depois do dia da Páscoa. O mês de Nissan foi considerado o primeiro mês do calendário, e ele também é o 11º do calendário civil, porque o 7º mês do calendário, que é o primeiro mês do calendário civil, que é o Tishrei, que é quando eles comemoram o Ano Novo, né? O Ano Novo judaico, que é entre setembro e outubro. E essa data específica, 9 de Av, ela tem vários acontecimentos
e que fizeram com que essa data se tornasse uma data de jejum, de se fazer o techuvá, de se gerar o arrependimento. E eu vou ler algumas situações, né, algumas datas, porque elas são importantes para esse povo. Então, o 9 de Ave de 1377 a.C., ou antes da Era Comum, foi o dia que os 10 espias voltam com um relatório pessimista e desanimam o povo, que declaram que o povo odiava, que o Senhor odiava o povo e que então eles preferiam morrer no deserto. Aí passaram-se 656 anos, em 586, nesse mesmo dia, 9 de Ave, os babilônios destroem o Templo de Salomão, que é o primeiro templo, que foi quando os judeus foram levados cativos para a Babilônia. E aí vocês devem conhecer a história de Daniel, que ela acontece nesse tempo de cativeiro, que Daniel depois tem a revelação que os 70 anos já estavam se cumprindo e ele jejua em favor do povo e clama, coloca-se, né, em techuvá pelo povo, e o Senhor traz revelações para ele a respeito do que vai acontecer, inclusive de coisas que iam acontecer bem depois do tempo que ele estava vivo. E aí, aliás, passou 791 anos, desde os 10 espias até a queda do primeiro templo. Aí passaram-se 656 anos, ou seja, 70 depois de Cristo, no mesmo dia, 9 de Ave, os romanos destruíram o segundo templo, cumprindo a profecia que Jesus falou, né? Que aquele templo não ia ficar pedra sobre pedra. Aí passaram-se mais ou menos 65 anos, em 9 de Ave de 135 depois de Cristo, aconteceu a revolta, eu não sei se eu vou falar direito esse nome, Bar Kokhba, que foi destruída por Adriano, o imperador romano. A cidade de Betar era a única cidade que era resistente ao Império Romano, eles tinham conseguido se manter firmes contra o domínio de Alexandre, mas nessa data esse imperador invade a cidade e mais de 100 mil judeus são massacrados. Aí depois, 202 anos depois, em 1492, no mesmo dia, foi decretado, aliás, em 1290, então se passaram 1155 anos, perdão, em 1290, em 25 de julho de 1290, aí depois eu explico por que tem essas diferenças de data que vão aparecer agora, os judeus foram expulsos da Inglaterra pelo Edito de Eduardo I, não, é isso mesmo, esse nome. E o que aconteceu? Esse rei, ele cobrava impostos altíssimos, né, para conseguir dar uma equilibrada nas finanças por conta das guerras e de tudo que ele fazia. E ele cobrava esses impostos altos dos judeus, só que chegou uma hora que ficou impraticável e os judeus começaram a fazer usura, ou seja, a emprestar para outros que habitavam na Inglaterra, outras pessoas que não eram judeus, e eles eram cristãos geralmente, só que esses empréstimos estavam endividando muito as pessoas e a igreja começou a estabelecer que aquilo era proibido e começaram a proibir essa prática até que eles tentaram converter os judeus ao cristianismo. Então você vê que sempre a tentativa de conversão dos judeus nunca é porque querem revelar que Yeshua é o Hamashiach, mas é por questões políticas, questões econômicas, questões totalmente de interesse. E eles, óbvio, que eles não vão deixar aquilo que o Eterno instruiu para eles, porque eles já foram ensinados e nós devemos tomar isso para nós, que a palavra do Senhor ela não muda e que as instruções elas devem ser seguidas, elas devem ser praticadas, e você não pode ir e seguir outros deuses ou seguir outras leis que não sejam a Torá. Então, para eles, é óbvio que eles não iam querer se converter ao cristianismo para se poupar ali naquela terra. E o que aconteceu? Esse rei, então,
cria esse édito e expulsa os judeus da Inglaterra, e ele toma as propriedades, e esses empréstimos então passam a ser de outras pessoas, e isso dá uma regularizada nas finanças do povo. E aí, depois de alguns anos, em 1492, depois de 202 anos, também acontece um outro édito na Espanha para expulsar os judeus da Espanha. Isso aconteceu em 11 de agosto de 1492. Eles foram forçados a deixar a Espanha pelos reis católicos, Fernando de Aragão e Isabel de Castela, pelo decreto de Alhambra, ou Edito de Granada, que foi escrito por Juan de Coloma. E então, ou eles expulsavam ou forçavam esses judeus à conversão ao cristianismo. E aí depois nós temos outras datas que são relatadas num estudo, mas essas 6 datas são as principais que formam o motivo de os judeus fixarem um dia de jejum no dia 9 de Av todo ano, que é o Tisha B'Av. E nesse dia, então, eles leem o livro de Lamentações e eles jejuam. Que oração, gente? Alguém pode me falar aqui? E eles jejuam fazendo techuvá por todos esses acontecimentos ruins que aconteceram e se preparando, né? Porque eles estão esperando a era messiânica. E existe uma tradição no meio judaico de que a redenção messiânica vai acontecer no dia 9 de Av. Então, todos eles se preparam, né? Porque todo jejum para eles, 9h22, tá bom, obrigada. Todo esse jejum, ele é feito... Nossa, eu passei da hora, gente. Ele é feito para purificação, né? Para a pessoa se conectar mais com o Eterno. Então, eles estão sempre se preparando para a vinda do Messias. E nessa data eles acreditam que, né, quando tiver a redenção messiânica é quando o Messias, o Mashiach, que é o Messias, ele virá para a terra e trará paz, trará um reino de paz, né, sem pranto, sem choro, e então construirá o 3º templo que será eterno. Esse é o primeiro capítulo. Deixa eu ver se alguém fez pergunta aqui. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, não tem nenhuma pergunta aqui. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer, senão a gente encerra, porque eu passei bastante da hora. Mas eu espero que tenha enriquecido o conhecimento de vocês. Essa live vai ficar salva se vocês quiserem depois reassistir. E depois, se vocês quiserem compartilhar também, fiquem à vontade. E é isso aí. Alguém tem alguma pergunta? Se não tiverem, só escreve aqui não tenho, por favor. Porque na caixinha não tem nada. Posso encerrar a live então, pessoal que está aqui? Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida aí, depois se vocês assistirem, se vocês quiserem mandar, fiquem à vontade, tá bom? Eu vou encerrar aqui porque realmente não tem nenhuma pergunta. Não tenho perguntas. Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela participação de vocês aqui. E a gente se encontra sexta que vem com o capítulo 2. Vamos ver se eu não avanço tanta hora, né? Mas é isso aí. Até mais. Deus abençoe. Deixa eu desligar. Amém, Lala. Você também. Beijo, Nádia.